Bom, companheiros, começando aqui o próximo bloco, vamos falar nessa segunda etapa sobre um tema muito relevante, que é o tema dos negócios jurídicos processuais. O CPC de 2015, eu diria para vocês que ele traz profundas inovações. Uma delas, por exemplo, no tema precedentes, né? Um dever de observância maior de precedentes, criação de institutos para formação de precedentes, uma regulamentação mais cuidadosa dos recursos e incidentes que geram precedentes, artigos que falam da forma pela qual o precedente tem que ser aplicado, artigos dizendo como se pede a superação do precedente, como é que o julgador faz ao aplicar precedente ou como é que tem que justificar para não aplicar o precedente, como os tribunais devem fazer para editar súmulas para fazer a superação do precedente, modulação de efeitos, enfim. Precedente é um dos temas novos, digamos assim, que mais impactam a advocacia, a magistratura, comparando dentro de grandes temas assim, CPC de 73 versus CPC de 2015. Então, precedente é um tema novo, na verdade não inédito, mas é um tema que vem muito mais aprofundado e muito mais presente no Código de 2015 do que no CPC de 73. Um segundo grande tema, que eu diria que impacta profundamente até as premissas nas quais se baseiam não só a advocacia, mas a magistratura e os demais operadores do direito, é o tema dos negócios jurídicos processuais. Vejam só, nós estávamos acostumados com o Código de 73, que não falava claramente sobre os negócios jurídicos processuais, muito menos mencionava os negócios jurídicos processuais atípicos, numa ótica de um publicismo super forte, no qual o juiz teria amplos poderes instrutórios e a busca da verdade real como um dos princípios do direito processual. Uma das funções ou escopos da jurisdição seriam a correta aplicação da lei, a pacificação social, o controle pela sociedade da aplicação da lei pelo Estado juiz. Enfim, uma ótica claramente publicista, no qual a vontade das partes seria praticamente irrelevante ou até mesmo totalmente nula do ponto de vista de poder alterar o rumo do procedimento. Mas vejam que de um tempo para cá, nós tivemos uma Constituição de 88, que traz uma limitação maior e ônus maiores para a magistratura, dever de fundamentação adequada, dever de contraditório. E a vontade das partes começou a ganhar relevância. Em matéria probatória, por exemplo, o novo CPC diz que cabe ação probatória autônoma e apenas para satisfazer o direito da parte de produzir uma prova. Se reconhece que direito à prova é um direito fundamental, claro que decorrente da garantia do contraditório e ampla defesa, mas direito à prova como algo autônomo e da parte, que ela pode entrar com uma ação apenas para proteger o seu direito a uma prova. Isso faz com que a doutrina comece a dizer que a parte é igualmente destinatária imediata, principal, da prova. Então a prova não tem como destinatário mais imediato e principal apenas o juiz. A parte também passa a ser destinatária da prova. E um dos fundamentos e está no novo CPC, porque com a ação probatória autônoma, pode-se, inclusive, com base no resultado da produção judicial da prova, obter um estímulo a uma autocomposição. Através de uma perícia judicial, chega-se a uma determinada conclusão, e com base nessa conclusão, há uma, digamos assim, uma previsibilidade de que, vindo uma ação principal condenatória, o juiz poderia se basear naquela perícia, já que é uma matéria técnica, e aí, reconhecendo um nexo de causalidade, um dano, algo assim, seria provável que o sujeito X fosse condenado. Isso facilita, inclusive, uma busca pela autocomposição. Então, vejo que a autocomposição ela ganha força já em matéria probatória, mostrando que as partes também são destinatárias imediatas da prova. Nós tivemos no ano de 2015 uma nova lei da mediação, que engloba não apenas a judicial, mas também a extrajudicial. E nós temos como reiteração de poderes do juiz aquela, digamos assim, aquela orientação de busca, lá no 139, busca pela autocomposição das partes. O juiz deve a todo momento buscar a composição. Então vejam, nova lei de mediação, dever do juiz de buscar a autocomposição, ação probatória autônoma para poder dar elementos para as partes tentarem a autocomposição. Então o direito processual civil vem caminhando no sentido de conferir à vontade das partes uma maior relevância. Isso é inegável. Vem então o artigo 190, sem precedentes, no Código de 73, e o 190 no Código de 2015 fala assim, sem qualquer correspondente. Eu vou pular a parte inicial dos requisitos, que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouquinho, mas vejam só, a versão do processo sobre direitos que admitam autocomposição
é lícito às partes penalmente capazes, vejam, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa. E ainda, convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. O que o 190 faz é colocar de forma generalizada, no que a doutrina diz que é uma cláusula geral atípica, de atipicidade, a possibilidade de partes celebrarem o que a doutrina tem chamado de, no primeiro trecho, flexibilização do procedimento, ou adequação do procedimento, ajustes no procedimento para adequá-lo às especificidades da causa. E na segunda parte, o que a doutrina tem intitulado de negócios jurídicos processuais. São negócios, a bilateralidade normalmente de vontade, às vezes você pode até fazer um negócio unilateral, mas enfim, normalmente dois sujeitos, falando sobre algo que é ônus, poder, faculdade ou dever processual, então uma situação jurídica processual, antes ou durante o processo, em um contrato extrajudicial, ou por exemplo, advogado de autor e réu ali numa audiência de conciliação e mediação, podendo fazer um negócio jurídico processual. Então vejam só, a grande novidade primeira do CPC é a generalização da possibilidade de adequação do procedimento com celebração ainda de negócios jurídicos processuais atípicos. Basta que verse sobre seus, das partes, ônus, poderes, faculdades e deveres, nós temos a possibilidade de forma ampla de celebração de negócios processuais. Vejam, é a novidade, e eu quero frisar muito bem com vocês, é a novidade do Código de 2015 a possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais. Eu digo que não é novidade a possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais. A novidade é a generalização dessa possibilidade, ou seja, a previsão de forma atípica. A previsão, a princípio, sem limite, a princípio, porque eu vou mostrar que não é sem limites, é óbvio, mas uma previsão genérica muito mais ampla de celebração de negócios que vem lá no 190. E vejam, já existiam negócios típicos que eu vou trabalhar com vocês e vou dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, todo mundo conhece a eleição de foro. O que é eleição de foro? É convenção das partes sobre competência relativa, que normalmente vem antes do processo. Convenção das partes sobre competência relativa antes do processo contratualmente, veja, inclusive sem advogado, porque ninguém diz que é requisito de contrato para a cláusula de eleição de foro ser válida que os advogados façam uma intervenção no contrato. Então, olha, o que era isso? Era uma convenção sobre competência, que é um instituto de direito processual pelas partes. Era uma convenção processual típica porque previsto no Código de 73 e mantida no Código de 2015, já existia antes. Leiam o artigo 333, parágrafo único, do Código de 73. Convenção das partes sobre ônus da prova. Artigo pouquíssimo utilizado na prática forense e na prática contratual, de modo geral, mas desde 1973 as partes podiam convencionar sobre ônus da prova. Ônus da prova é instituto ligado ao direito probatório, claramente uma garantia processual constitucional, direito de produzir provas, e já cabia uma convenção sobre ônus da prova. Convenção sobre ônus da prova nada mais é do que um negócio jurídico processual típico, porque a lei diz que cabe convenção sobre aquilo, sobre ônus da prova, sobre a competência relativa. Então vejam que o Código de 73 já era recheado de alguns exemplos de negócios processuais típicos. O que a doutrina não fazia com muita frequência era categorizar essas situações com natureza de negócio jurídico processual. Mas negócios jurídicos processuais já eram desde a época do Código de 73. O que o 190 faz então é generalizar a possibilidade de celebração de negócios processuais. Poderes, deveres, faculdades e ônus, antes ou durante o processo, as partes podem convencionar sobre aquilo. Vamos ver alguns impactos desse 190. Em primeiro lugar, é necessária homologação judicial para que o negócio jurídico processual possa ser realizado. Em outras palavras, as partes vão celebrar um contrato processual antes ou durante o processo. Elas têm que levar a juiz homologue para que o meu prazo de defesa aumente, para que o meu recurso não tenha efeito suspensivo, para que o número de testemunhas, em vez de 10, vire 15. É necessária prévia homologação judicial para que o negócio produza efeitos. Vamos analisar o artigo 200. O artigo 200 é cópia ipsis literis do artigo 158 do Código de 73.
Aquele artigo já existia desde 73. Olhem só. Artigo 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, declaração unilateral ou bilateral de vontade relativa a direito processual, já era negócio jurídico processual. Unilateral ou bilateral. A parte renuncia a um recurso. Renúncia a recurso existe também no Código de 73. É repetido no novo CPC. Renunciei a um recurso. Fiz uma declaração unilateral de vontade sobre um direito processual meu. Um negócio jurídico processual. Unilateral. Ou bilateral. Uma convenção sobre algo que não seja só de autor ou só de réu, mas seja um dos dois. Um meio de prova, um prazo comum, alguma coisa assim. Declarações de vontade unilaterais ou bilaterais sobre direitos processuais, então que tenham como objeto uma situação jurídica processual, leia-se, negócio processual, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Vejam que se produz imediatamente a criação, a modificação ou a extinção, homologação judicial não é necessária, não é requisito para que a convenção produza efeitos. Presta atenção, e é muito importante observar o seguinte aspecto. O parágrafo único vai dizer que só se exige homologação judicial para um negócio jurídico processual específico, que é a homologação da desistência da ação. E há um fundamento para falar que a homologação judicial só se exige para a desistência da ação. É o fato de que a desistência da ação gera extinção do processo. Dependendo se o réu foi intimado para se manifestar ou não, exige concordância dele. Mas fato é que apenas desistir da ação não gera automaticamente a extinção. Porque o artigo 485 diz que o processo só se extingue por sentença. Então, para que gere a extinção do processo, é necessária uma sentença extintiva. Então, é por isso que a desistência da ação exige uma homologação, porque vai exigir uma sentença para que ela produza efeitos e o efeito de extinguir o processo. Tá? Então, apenas na desistência da ação, nós temos a exigência de homologação judicial. Vejam, produz imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação. Então, o caput fala, os negócios jurídicos produzem efeitos imediatos. Um negócio em espécie só produz efeitos após a homologação. A regra é, não se exige homologação judicial para que os negócios jurídicos processuais produzam efeitos. As partes celebraram um negócio pelo qual os prazos recursais são sempre considerados em dobro, ou contam-se em dobro todos os prazos para manifestações processuais. O limite máximo de testemunhas por parte, em vez de 10, vira 5, ou vira 15. Vejam, modifiquei meu direito processual de produzir testemunha, produção de efeitos imediatos. As partes fizeram a convenção, surge o direito de arrolar 15 ou arrolar 5 testemunhas. Extinção de direitos processuais. As partes celebram uma convenção dizendo que não cabe perícia. Extinção imediata do direito de requerer a perícia. Criação de direitos processuais. Vai que se prevê uma nova audiência no meio do caminho e aquela audiência não existia pelo procedimento padrão. Criação imediata daquele direito a que seja realizada uma audiência, seja realizado um ato, uma diligência, alguma coisa assim. Então vejam que a Constituição é imediata do direito processual, assim como a modificação e extinção, independentemente de homologação judicial. É muito importante frisar isso, porque na prática forense nós vamos ver que provavelmente o Poder Judiciário vai ter muita resistência em trabalhar com os negócios jurídicos processuais, né? Eles já depoimentos no seguinte sentido, agora cada juiz vai ter que ler os autos de cada processo para ver se tem um negócio. Data vênia, deveria ler sempre a cada petição os autos de cada processo e analisar cada petição que é protocolada. Já deveria ser a regra geral. Isso pode atrasar o processo, mas veja, atrasa por vontade das partes, que são as principais interessadas, porque elas optaram por fazer voluntariamente o negócio, senão seguiria o procedimento padrão. Então, às vezes a resistência da magistratura com ter que investigar melhor o processo, ou isso pode alongar o processo, é por vontade das partes. E o dever de analisar os autos já era um dever que sempre existiu. Mas a magistratura pode ter a tendência de achar, não, mas vindo o negócio ele tem que ser submetido a uma prévia análise do julgador. Não. O 200, combinado com o parágrafo único, que não é uma regra nova, é uma regra que existe desde 1973, e já dizia que a Convenção das Partes sobre Direitos Processuais produzem efeitos imediatos, independentemente de homologação judicial. E aí, caminhando aqui para o fim desse tema, a gente poderia pensar assim, então, professor,
não há controle pelo Poder Judiciário. Vai caber convenção sobre tudo, sobre direito de terceiros, sobre magistratura, fica sem controle, vai que uma parte é hipossuficiente, houve uma má interpretação do que seria o negócio. É claro que existe controle, só que o controle judicial não é no plano da eficácia. A princípio o negócio nasce eficaz, e o prazo de contestação de 15, que era 30, já virou 30, o direito de arrolar 15 testemunhas e não 10 já é autoexecutável. Então veja, a princípio se produz a criação, modificação e extinção do direito processual convencionado. Mas há um controle jurisdicional no parágrafo único. De ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando a aplicação somente nos casos de... Então o juiz vai controlar, vejam só, validade. E ele nega a aplicação nos casos de nulidade. Nulidade é a sanção, é a punição por um defeito do plano da validade. Aqui o legislador é até meio redundante. Então ele vai controlar a validade e nega a aplicação quando decretar nulidade. Não poderia negar a aplicação no plano da validade se não decretasse a nulidade. Então nega a aplicação no caso de nulidade, vírgula, ou inserção abusiva em contrato de adesão. Vejam, inserção abusiva em contrato de adesão já gerava nulidade. Então também está sendo redundante aqui, propositalmente redundante o legislador. Com medo, por exemplo, de uma grande operadora, sei lá, de cartão de crédito, telefonia, enfim, contratos de massa, começassem a inserir cláusulas padrão processuais que tirassem, sei lá, direito de consumidor, de hipossuficiente, do sujeito que faz um determinado negócio sem poder ter uma liberdade no sentido de mudar aquela cláusula processual padrão. E aí vai que assim, o sujeito que está comprando a casa, fazendo financiamento, o prazo dele de contestar é de 1 hora, ou não há direito à contestação. Inserção abusiva em contrato de adesão, já está claro no parágrafo único que essa convenção é nula, porque alcança o plano da validade. Ou situações que, apesar de não haver contrato de adesão, alguma parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Olha só, situação de vulnerabilidade é desequilíbrio da vontade. Não há vontade livre e equilibrada. Não há vontade livre e equilibrada também é um vício do plano da validade. Então a gente pode resumir da seguinte maneira: o juiz controla o plano da validade, porque ausente algum requisito de validade, o juiz pode negar a aplicação ao negócio. Mas ele vai negar a aplicação ao negócio através da técnica de reconhecimento de nulidade. E como é que é a técnica de reconhecimento de nulidade processual? A princípio, o ato produz efeitos, o negócio jurídico nasce eficaz. A posteriori, depois que o juiz toma conhecimento, ele vai ver que o ato está sendo praticado da maneira modificada. Ele vai reconhecer de ofício a requerimento um defeito no plano da validade. Vai ter que decretar a invalidade. E decretando a invalidade a posteriori apenas por um problema de validade, o juiz vai ter que dizer como fica o ato após a decretação da validade. E aí a aplicação geral de nulidades processuais. Vejam só, o juiz vai dizer que o ato está defeituoso, vai dizer qual é o problema e vai ter que dizer como é que se sana o vício. Vai dar um novo prazo para contestar agora no prazo correto, vai dar uma nova possibilidade de arrolar testemunha, vai mandar repetir o ato, aproveita o ato apesar do defeito, enfim. Aí a aplicação de teoria de nulidades processuais. Então, a princípio, surge o direito modificado pelas partes, o juiz verifica o defeito do plano da validade, decreta a sanção, que é a nulidade, e aí, aplicando a teoria das nulidades processuais, diz como é que é o rumo do processo dali para frente. Se refaz o ato, refaz parte dele, quais outros também, de consequência dele, são decretados nulos. Se apenas faz a prática daquele ato individualmente, está tudo resolvido, tá? Então vejam só, plano da validade é o controle jurisdicional. É diferente de falar que para o ato produzir efeito exige uma prévia homologação. É completamente diferente. Mas vejam que dentro do plano da validade, e aí eu caminho aqui mesmo para a conclusão, a gente tem nos negócios processuais que espelham os negócios materiais, a gente tem a exigência de objeto lícito. Objeto lícito, né? Licitude, requisito de validade de negócio jurídico. O objeto vai ser lícito quando versar sobre direito que admita autocomposição, então o direito que poderia ser objeto de uma transação. É lícito às partes plenamente capazes, capacidade de parte e requisito de validade. E aqui é uma dúvida se o incapaz, porém representado ou assistido, ele poderia celebrar o negócio, me parece que sim. Então, plenamente capaz, a meu ver, o incapaz representado, ele passa a ganhar do ponto de vista de negócios, capacidade.
convencionar sobre, e aí vejam, seus, né, as partes, seus ônus, poderes, faculdades e deveres. Então, o que pode ser objeto de convenção é ônus que seja da parte, poder que seja da parte, dever que seja da parte, ou faculdade que seja da parte. O que seja de terceiro é óbvio que não pode ser objeto de negócio processual. As partes podem falar que fica vedado ao terceiro o direito de entrar com recurso de terceiro. Não cabe oposição no nosso processo, o terceiro interessado não pode entrar com oposição e embargo de terceiro. Não. Direito de oposição, embargo de terceiro, recurso de terceiro é direito de terceiro. Não é cláusula válida de negócio jurídico processual. Salvo se o terceiro anuir o contrato. Aí o terceiro anuiu o contrato falando que se ele for prejudicado, ele não pode entrar com recurso terceiro, ele se transforma em parte da convenção. Aí é oponível ao terceiro. Mas vejam, então não posso versar sobre o que é de terceiro. Obviamente não posso versar sobre o que é da magistratura. Não posso fazer uma convenção dizendo que o juiz é obrigado, no meu caso, dar uma sentença de 30 páginas. Poxa, o número de páginas da sentença é prerrogativa do juiz, que tem que observar a fundamentação, etc., mas o número de páginas é dele. Não posso falar que o Poder Judiciário é obrigado a resgatar na portaria do meu escritório as minhas petições, porque eu não quero protocolar no sistema eletrônico, eu não quero pegar fila no protocolo. Não posso mexer em organização judiciária. Mas é claro que eu posso falar, a meu ver, sobre o prazo de defesa, o prazo de recurso, um efeito suspensivo automático ou por força de decisão judicial em um recurso, número de testemunhas, a meu ver, descabimento de uma prova. E aí a dúvida é, direito probatório, direito a produzir um meio de prova, é da parte ou é do Poder Judiciário? Se as partes convencionam, não cabe prova pericial e autor não quer prova pericial, e réu não quer prova pericial e ninguém quer pagar honorário de perito, e as duas partes se satisfazem com uma sentença que não tenha como base a análise de alguém com uma área de conhecimento diferente, que seria o perito. E as duas partes assim querem. Poderia o juiz, com base nos poderes instrutórios, passar por cima da vontade de todos os sujeitos interessados e falar que ainda que autor não queira a prova e réu não queira a prova, eu, o juiz, quero a prova em busca da verdade real e do superpublicismo? A meu ver, não. Tá? A meu ver, o meio de prova ainda entra aqui de ônus, poderes, faculdades e direitos processuais, e o juiz faz o quê? No momento da sentença, a meu ver, ele julgaria com base na regra do ônus da prova. Era um fato constitutivo, cabia ao autor. O próprio autor abriu mão da prova. Por isso eu não produzi a prova, logo o fato não ficou comprovado, rejeito o fato constitutivo e julgo ele contrariamente ao autor. Tá? Então, para meu ver, a regra de ônus da prova é tranquila no sentido de dizer que o meio da prova é mais relacionado às partes. Mas veja, esse ponto de direito probatório é muito polêmico em doutrina. Há entendimento para todos os lados dizendo que não, é do juiz, então as partes não podem convencionar sobre meio de prova. Enfim, vai haver uma polêmica, eu diria assim, substancial nos próximos anos sobre isso aqui, o objeto. O que é ônus, poder, faculdade e dever da parte? Efeito suspensivo a recurso tem a ver com o Poder Judiciário ou tem a ver com a parte? Sei lá, abrir mão da execução provisória, falar que não cabe tutela de urgência, aumentar o número de testemunhas, sei lá, abrir mão da ordem cronológica. Estou dando exemplos de algo que poderia e que não poderia. Tá? Cada ponto nós podemos hoje em dia problematizar sobre se as partes podem convencionar sobre aquilo. Não quero que forme coisa julgada sobre a prejudicial nesse caso. Os dois de antemão querem abrir mão do 503, parágrafo 1º. Será que isso seria possível? Então a gente pode, e vai ser o exercício de abstração daqui para o futuro. Advocacia, magistratura, Ministério Público, Defensoria, operadores do direito, identificarem o que entra dentro de algo que seja totalmente ou primordialmente da parte, e aí possa ser objeto de uma convenção válida, e o que não poderia ser. Tá? Porque isso entra dentro de objeto lícito, e a licitude de objeto pode ser controlada pelo juiz. É um tema muito importante que muda as premissas nas quais estávamos baseados. Esse artigo é letra, digamos assim, a disposição expressa e literal de lei, dizendo que os negócios cabem. A dúvida é em qual alcance, qual volume. Então é uma tarefa para ser investigada nos próximos anos. Eu mesmo tenho um trabalho que vai ser publicado daqui a alguns meses pela editora Juspódio, que foi a minha dissertação de mestrado na época, já tem 3 anos, e eu estou adaptando e terminando a conclusão da atualização do trabalho. Vou publicar como livro sobre negócios jurídicos processuais, flexibilização do procedimento. Já vi que há muito material publicado sobre o tema. Eu diria que é um instituto, assim, um campo do direito processual que merece um aprofundamento, merece um estudo, merece um maior debate. Tá? Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.